Cast. O time está começando mais um Ótima Cast, recebendo pessoas importantes aqui do Vale do Paraíba, né, comunicadores, políticos, influenciadores digitais. A sua sugestão também é válida, tá? Se você quer que a gente traga algum convidado aqui pra gente bater um papo, pra saber mais sobre a vida, sobre a carreira e ouvir boas histórias, que é a grande intenção desse programa, desse podcast. Você que tá em 90.3, 95,5 ou então aqui no canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Esse é o Ótima Cast, eu sou o Romarinho Batista e hoje recebendo nos estúdios da Ótima FM, nada mais, nada menos que ele, Alexandre. Grande prazer estar aqui com você. Alexandre Mineiro. Chegou meu dia? Chegou seu dia, rapaz. Rapaz. Não vai esconder nada? Nada. Não tem nada pra esconder? Não tem. Sua vida é um livro aberto. É um livro aberto, cara. É. Tem umas coisas aí que nós vamos dar muita risada aí. Pra começar, seu nome como é que é? Alexandre do quê? Eu não tenho sobrenome. Não tem, é o mineiro mesmo? Não. Alexandre Vitor Rafael. É nome composto. Minha mãe até economizou no sobrenome, né? Alexandre Vitor Rafael. Rafael é o sobrenome da família do meu pai. E aí, só que aí chegando aqui, vocês colocaram mineiro e ficou mineiro. E só minha mãe me chama por Alexandre quase. O mineiro veio depois que você entrou na Ótima ou não? Foi quando eu cheguei. Eles não te chamavam isso disso? Não, quando eu cheguei, você sabe que eu vim 2 vezes, né, pra rádio. Quando eu cheguei, a primeira vez foi em fevereiro. Aí o Weber me chamou, falou, quer passar uma semana aqui, ficar na rádio? Se você gostar, depois a gente vê pra você voltar de vez. Aí eu vim, fiquei uma semana, falei, isso daqui não é pra mim não, vou embora, abri a boca e chorar. Mas antes disso aí, vamos começar pelo começo. Vai lá. De onde, que cidade que você é, mineiro? Eu sou de uma cidade chamada Santana da Vargem, é perto de Três Pontas, Varginha ali. E foi lá que eu comecei no rádio, né? Mas antes eu trabalhava na roça. Eu, com 15 anos, eu comecei a trabalhar junto com meu pai. E ali, pelos 16, 17, falei, pai, isso daqui não é pra mim, não. E fazia o que lá, mineiro? Enxada mesmo. De tudo? De tudo. Eu, pra você ter noção, eu fiz o contabilidade. Antes, tinha uns cursos, depois da 8ª série, você fazia um primeiro ano, que era um basicão lá, e depois tinha científico, magistério e contabilidade. Você tinha que escolher quais as 3 especialidades lá que você ia fazer. Uhum. Eu não era bom em nenhuma, mas eu falei, vou fazer os 3... Porque aí eu vou fugir da roça, enquanto eu tô estudando meio período, né? Porque senão o pai ia chuchar eu na roça direto. Aí eu fiz o científico, depois eu fui pro contabilidade e ia pro magistério também. Sente se eu tenho cara de professor, de jeito nenhum. Mas eu ia fazer. E isso para trabalhar só meio período. Trabalhei na roça. Quando trabalhei 1 ano assim de carteira assinada, antes já trabalhava de menor mesmo. Uhum. E um dia eu falei pro pai, eu vou pra cidade. Pra estudar. Pra trabalhar. Pra trabalhar. Que eu não queria mais quero trabalhar na cidade. Não quero trabalhar mais na roça, não. Ele falou, então você vai, naquela época. E também do jeito que meu pai foi criado, ele falou, vai, mas vai de vez, que eu não vou criar nego vagabundo, não. É mais ou menos esse termo. Aquele sistema mais chuco, mais roça, sistemático. E tudo mais. E aí eu fui. Só que eu fui pra casa da minha avó, que era mais perto da cidade, que eram 6 quilômetros da cidade. E fui para a cidade de Santana da Vargem. Naquela época a cidade tinha uns 4, 5 mil habitantes só. E não tinha, até hoje, daí o emprego é escasso. Mas naquela época era mais. Eu chegava nos lugares e não sabia nem conversar. Chegava lá e falava assim, ô Romarinho, eu tô caçando serviço. E aí os outros falaram, você trabalha lá com seu pai, aqui não tem serviço para você. Porque lá, meu pai era administrador de fazenda. Os outros achavam que tinha boi, querer me dar uma colher de chá, nada. A pior profissão que tem é de filho do administrador, que você tem que fazer melhor do que os outros. Então, meu pai puxava... Mas a fazenda era dele ou ele cuidava para outra pessoa? Ele cuidava para outra pessoa? Meu pai trabalhava pro Giovanni, ele tomava conta lá. Só que como ele era administrador... O meu serviço tinha que ser melhor do que os outros. Porque senão o filho do Zetião que tá fazendo serviço meia boca. Se eu terminasse a tarefa primeiro, eu não podia ir embora. E ali mesmo para dar um exemplo pros outros, né? De chamar a atenção de outra pessoa. Era desse jeito. Você não tá passando a mão no cabeça do filho dele, lá... Pastava nas unhas dele. Aí eu fui pra cidade, eu procurei serviço uma semana inteira. E até que um dia, numa 1ª ou quinta-feira, eu fui falar com um cara lá, inclusive ele foi prefeito da cidade. Eu cheguei lá e chamei o Argemiro Galvão. Falei, ô Argemiro, eu tô caçando serviço, você... Olha o jeito de eu conversar, né? Aí ele falou assim, Alexandre, eu não tenho serviço não, mas eu tenho uma dica pra te dar. Quem caça é animal. Eu imagino o jeito que eu sou, pavio curto. Naquela época ainda, né? Falei, o que esse cara acha que eu sou, né, velho? Querer o jeito que eu devo falar, né? Caçando. E tô caçando serviço, pronto, eu virei as costas, não falei mais com ele.
Mas aí, na sexta-feira, eu procurei serviço. Na sexta-feira, era umas 4 horas da tarde, tinha rodado na cidade, já tinha ido em tudo enquanto é casa de material de construção, fábrica de blocos, que era o único serviço que tinha. Servente de pedreiro. Eu não aguentava. Hoje em dia eu sou barrigudo, eu era magrelo. Então, eu não aguentava o batente. Eu passei na rua Coronel Mingote lá, tinha um clube que chamava Clube Sem Nome. Eu sempre gostei de música, desde antes dessa época de entrar para o rádio, tudo assim, sempre gostei. Tanto é que meu pai teve que colocar rádio no trator, eu ia pro secador, trabalhar no secador de café, tinha que ter rádio lá, senão eu não ficava. Eu ficava desinquieto, eu tinha que ir embora. Aí, passei na rua Coronel Mingote, tinha uma danceteria que chamava Clube Sem Nome, e tava tocando música lá. Eu falei, pô, aqui é um lugar que pode me aceitar aqui. E eu cheguei lá, dei sinal, DJ William Teodoro, ele era da cidade de Santana do Jacaré. Eu dei sinal, ele baixou o som, falei, escuta, vê, eu tô procurando uma oportunidade de emprego. Aí já abandonou o caçando. Já mandei, o cara pensou, tá falando importante, né? Tô procurando uma oportunidade de emprego. Ele falou, ó, eu tô precisando de um iluminador. Eu falei, me conta o que um iluminador faz, que eu vou fazer. E que eu tenho que aprender esse negócio. Tem que aprender, não sabia. Nunca tinha entrado lá nem pra divertir. Eu tô falando coisa de 16, 17 anos. Nunca tinha ido lá. Aí ele falou, ó, iluminador, chega aí. Aí eu subi, tinha uma cabine lá, iluminador. Aí tinha interruptor, lembra daqueles de roça, aqueles redondinhos? Uhum. Tinha 3. Aperta aqui, liga, aquela ali era o estrobo, esse daqui é a máquina de fumaça, esse daqui era um globo lá. Falei, capaz, que esse é o serviço do cara. Apertar esses 3 botões, pra quem tá acostumado a carregar sacola de calcário, tá acostumado a encher carreta de café no braço, ele falou, vou deixar tocando aqui a música que você vai treinando aí. Isso na sexta. Aí tocou um disco lá, eu acho que era até Technotronic que tava tocando na época. Que era o auge. Aí tocou, eu já desci pra escada e falou, parou lá? Eu falei, não, parou não. É o que eu vou na roça tomar banho, que era a casa da minha avó. Ele falou, então vai, volta. Aí você vai trabalhar. Se você gostar e eu gostar, o serviço é seu. Aí eu voltei, trabalhei lá, terminou o horário na sexta, eu peguei minha bicicleta, fui pra casa da minha avó, era 6, 7 quilômetros, meio de cana só. Caramba. Madrugada, 3, 4 horas da manhã. Deus que me perdoe. Imagina. Tudo enquanto é santo que eu lembrava, eu acordava naquela hora. Aí fui, voltei no sábado, fui no domingo, e isso foi passando. Passou uns 45 dias. Aí eu falei assim, eu acho que eu arrumei um serviço, não arrumei um emprego, porque dinheiro mesmo. Era pouco. Não, ainda não tinha falado, ninguém tinha falado nada. Ah, entendi. Você só estava desempenhando sua função. Desempenhando minha função, não combinei nada. E aí eu fiquei pensando, faltou na casa dos meus avós, já eles vão me colocar na parede, né? Ter que ajudar. E, por Deus, cara, na hora que eu tô entrando lá no clube lá, Sérgio, um dos donos lá, ele falou, ô Moreno, tô vendo você aí todo sábado aí, quem tá acertando com você? Falei, cara, foi até Deus que mandou você entrar na minha frente aqui. Ninguém não. Ele falou, você aqui termina, a danceteria fecha, a gente vai fazer o acerto enquanto vocês comem o lanche. Nem o lanche você tem pego. Na hora que a gente vai ver, você já foi embora. Eu falei, cara, que eu moro na Santa Fé, é onde a minha avó mora, eu tenho que ir de bicicleta e tal. E aí eu já vou. Ele falou, não, vou acertar com você. O salário, eu acho que naquela época era R$66. Caramba. Aí eu lembro que ele me deu uma quantidade de dinheiro, assim, era bastante. Mas aí, meu pai me dava 10% do meu salário. Eu trabalhava, eu ganhava 10% só, que era meu, o resto ia pra nossa casa, pra ajudar em casa. Ah, então, entendi. Trabalhava com ele lá, era ruim. Aí eu peguei aquele tanto de dinheiro, cheguei lá na casa da minha avó, aí a avó já recebia. Aí minha avó, que isso? Tá roubando. desse jeito. Sério? Porque o pessoal da roça, assim, né? Sim. Falei, não, você trabalha só sexta e sábado. E ganhou isso tudo de dinheiro? Ganhou isso tudo de dinheiro. Aí falou, vó, fica aí com o dinheiro. Se eu precisar, eu peço pra senhora e tal. E foi assim, cara. Aí trabalhei lá mais de ano. Passou um dia, o DJ bebeu muito. Aí eu tive de assumir como DJ. Eu ficava lá, né? Só apertando o botãozinho, mas vendo o que o cara tá fazendo. Então foi funcionando. Você foi ficando no clube lá trabalhando? Fui ficando. Até um dia que eu cheguei no sábado pra trabalhar. Aí o William falou, veio um bigodudo aí. Ele falou que vai abrir uma rádio sábado, aqui na cidade. E ele falou que ele quer eu lá na rádio. E eu falei que você vai também. Eu falei, não vou. Eu nunca passei nem na porta de uma rádio. Como é que eu vou? Ele falou, vamos, cara, nós vamos ficar famoso. Eu falei, capaz. É uma rádio, né? E aí era uma rádio que ia abrir na minha cidade. Mas antes disso, quando você tinha lá no trator, lá, nos afazeres da roça, que você ouvia a rádio,
você já tinha vontade de ser um comunicador, de ser um locutor? Ou não? Você só Não, admirava a questão das só admirava. músicas? Você nunca pensou que você ia trabalhar com rádio? Não, nunca. Não me imaginava Não dentro passava do na rádio. cabeça? Nunca, nada. Você tá brincando, Nunca. Eu acompanhava muito assim. O meu pai ouvia muito Zé Bétio. Ele acordava de manhã, já ligava. Eu morria de ódio de Zé Bétio, porque 5 horas da manhã, o meu pai ligava o rádio e não ligava só pra ele. Acordava os meninos tudo. Tudo. Na hora que jogar água, aquela coiseira lá, aquele burrinho, aquele negócio, morria de ódio. Hoje em dia, assim, eu falo, cara, daí é o que me trouxe até aqui, entende? Aí tinha lá na minha região, tinha Zezé da Rádio. Inclusive, outro dia eu falei desse Zezé da Rádio Serra, que era da cidade de Boa Esperança, a gente ouvia muito. O filho dele mora aqui em São José, ele me mandou mensagem. O cara, você falou do meu pai, velho. Caramba! Falei dele aqui, aí o cara me mandou mensagem. E tinha um outro, chamava Rui Quintão também. Eram os 3, assim, que eu ouvia. Mas aí cai no rádio. Devido a isso, o William falou que eu ia abrir a rádio, aí eu liguei pra minha mãe no sábado, né? Abriu a rádio no sábado. O cara chamou nós, por quê? Ele só tinha um transmissor. E nós trabalhávamos na rádio, a gente tinha as músicas, e na época era disco. Tinha ainda as picape, era um mixer Gemini, antigão, 924, acho que chamava, que tinha sampler e tudo mais assim. E ele tinha só o transmissor. E aí a gente foi lá pra rádio. Aí eu liguei pra minha mãe lá na roça, falei, ô mãe, liga o rádio aí que eu vou trabalhar na rádio. Mas foi que isso, só pode ter caído e batido a cabeça. Não. Isso no sábado. Aí o William saiu, 4 horas da tarde, foi pra danceteria pra limpar lá, colocar as bebidas pra gelar e tudo, e deixou eu lá na rádio. Só que tipo assim, eu nunca nem tinha falado no microfone. E como é que eu vou... Eu ficava imaginando, pegava um papelzinho assim, escrevia um tantão de coisa. Agora eu vou falar rádio comunitária, vai, gente. Meus amigos vão me zoar na rua. Mais ou menos assim, né? E aí acabou que... A única coisa que eu falei esse dia, faltam 15 para 7. Eu comecei 4 horas da tarde. Eu fui até 15... Enrolando, disco. Eu suava, o disco terminava, eu colocava outra música e foi... E a rádio tocava o quê? O Mineiro era o quê? Na época, cara, tocava só o que tocava na danceteria. Ali era música tecnotrônico. Era nessa época, Cyndi Lauper, era só isso, porque era o que nós tínhamos na danceteria, o cara não tinha música. E pegava só ali na cidade? Era 25 watts, era só ali pertinho, só. É rádio comunitária, né? Naquela época, como estamos usando comunitária, nós estamos engrandecendo, porque na época era piratona tudo mesmo, não tinha nada. E aí... Eu fui pra casa, eu terminei o meu serviço no sábado, lá da danceteria, e eu tinha um gravador, até você pode olhar no meu Instagram, tem um gravadorzinho amarelo da QG Aparecida, é amarelo com alto-falante azul. Aí eu passei na venda lá, comprei pilha e falei, eu sou muito incompetente, eu gosto de rádio, eu gosto de ouvir rádio, o cara me deu uma oportunidade, eu só falei, faltam 15 para 7. Eu fui pra casa do meu pai, com a minha mãe, que lá tinha parabólica, e pegava aquelas rádios novas, as rádios grandes assim de São Paulo, pegava lá. Eu cheguei lá em casa e deixava ninguém assistir televisão. Só ouvia rádio pela parabólica. A hora que os locutores estavam falando, eu estava gravando. Tocava música, eu mudava para outra. E fui gravando tudo e fui para casa da minha avó no domingo. E comprei um caderninho, eu redigia tudo. Pegava uma coisa que você falou, uma outra coisa que o outro locutor falou, juntei tudo. Na segunda-feira eu cheguei lá igual um papagaio na rádio. Falando isso, falando aquilo, tal. O dono da rádio falou, mas sábado você não falou nada. Não posso mostrar meus dons para você tudo de primeira. Era sempre assim, né? E trabalhei lá mais ou menos uns 2 meses, ganhando 1/4 de salário na rádio. Mas a rádio para mim era diversão, era para aparecer. Até que um dia uma outra rádio me chamou, trabalhei 2 dias, ele me chamou de novo, me pagando 3/4. Então, questão assim de poucas horas, o meu passe valorizou. E ali eu passei em muitas rádios comunitárias, Ramário. Eu acho que, até anotei aqui os anos, pra você ter uma noção, de 93 a 96 eu só fiquei pulando de rádio comunitária. A rádio comunitária, de certa forma, ajuda muita gente. É uma porta de entrada para oportunidade. E também as pessoas certas, né? Que estejam lá para te deixar entrar no rádio. Foi assim que começou. Ótima! Recebendo hoje nosso Ótima Cast, Alexandre Mineiro, comunicador da Ótima FM. Um excelente profissional, ser humano também. Quem conhece a essência do mineiro sabe que ele tira da boca dele para dar para outra pessoa. Isso é genial, é a essência do mineiro. O mineiro tá contando as histórias aqui pra gente, como ele saiu da roça foi trabalhar numa danceteria de iluminador, ganhou dinheiro, depois teve a primeira oportunidade de ir para uma rádio comunitária, né, Alexandre? Isso.
E ali começou os seus passos na área da comunicação. Foi. Depois, mas a vontade era estar numa rádio comercial, né? Eu consegui primeiro numa rádio educativa. E aí, A rádio comunitária é o que é? Ninguém tem salário, todo mundo é mais ajuda do que você tá como CLT, é isso? Na verdade, na época, eu nem lembro direito, mas era uma coisa assim que você tinha que vender o comercial e a gente negociava direto com o dono da concessão lá, né? Na verdade, que hoje em dia não tem muito essa questão. Tem todo um conselho ali que acaba que ninguém é dono, né? Entendi. Mas na época, por exemplo, era o Jorge Khalil lá, a gente negociava, ó, 50% desse anúncio é para você, 50% é para a rádio. Mas era coisa muito pouco. Mas foi assim, como eu gostava, tava nem aí pro dinheiro, eu queria fazer farra no ar. E antes lá na roça, Mineiro, você sempre foi esse cara comunicativo, de contar caos, querer ficar conversando ou não? Você era mais... Depois que foi... Eu sempre fui um cara bem... Eu sou tímido. Você sabe que eu sou tímido. Pra mim, gravar isso daqui... É difícil. Quase tipo tomar um diazepam. Mas eu sempre fui de poucas palavras. Às vezes, assim, conversar com o pessoal de casa e tudo mais. Na escola, nunca fui muito de pegar o microfone e falar. Caramba, menino. Não, então foi com a vida. A vida foi te transformando, então. Eu imaginava você hoje, conhecendo você na hora dali do almoço, ali o pessoal da roça ali. Sim. Você era o cara que ficava contando piada, que ficava zoando, que ficava contando caos e não sei o quê. Quando eu bebia nas festas, aí saía de mim, né? Aí era assim. Aí ligava o botãozinho do capeta e virava um frejo. Os meus amigos, você tem uma noção, isso daí já tô falando na época depois já do rádio, né? Teve uma época da minha vida, assim, que os meus amigos, quando eles ficavam solteiros, parecia que fazia fila pra querer sair comigo pra divertir. Porque eu saí pra divertir mesmo. Queria ver o pau cair a folha. Então, era desse jeito. Mas antes, lá na roça, eu era um cara muito fechado. Eu acho que eu tinha uma certa síndrome, assim, de inferioridade. Eu não sei porquê. Acho que ninguém nunca fez nada comigo, mas eu sempre fui de ficar meio no meu canto. Hoje em dia, não. Às vezes, eu procuro tá igual a todo mundo. Você pode ver, às vezes as pessoas me pegam na internet pra me zoar, que eu só uso camiseta preta e cinza. Eu gosto. É o seu jeito. É o meu jeito. Lá em casa não é comprar roupa. Porque eu não compro. Se não for cinza ou preto, não precisa nem comprar. Tô jogando dinheiro fora. Eu gosto. É o meu jeito. Eu me sinto igual todo mundo, de calça jeans. Eu gosto assim. Mas você sabe que esse negócio que você comentou agora de inferioridade, eu acho que é muito da nossa criação, Mineiro. Minha família é muito de roça também, muito parecida. E parece que o pai, às vezes, não quer te dar tanto motivação. Você consegue. Não. Meu pai, pelo menos lá em casa, lá, eu sempre ouvi, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Mas pra quê? Não que na cabeça dele você não vai conseguir, mas pra me desafiar. Ele sabe que eu consigo, mas ele falou, vou falar pro Romário que ele não consegue, pra ele se autodesafiar, pra ele ir atrás. Não é o certo, né? Mas na cabeça da gente, hoje eu compreendo como é que é a situação. Então. E, Mineiro, nesse meio tempo aí, passou alguma dificuldade? Muita dificuldade, imagina. Aí, pronto, eu saí de casa. Enquanto eu tava na casa dos meus avós, tava tranquilo. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a... Você sabe que aqui é a 19ª cidade que eu moro. Nó. Então, você imagina, cigano. Muda pra uma cidade, muda pra outra. E não sabia negociar. Às vezes, por exemplo, vi uma rádio que era legal, eu tenho vontade de trabalhar nessa rádio. Eu vou. E não é assim. Eu acho que você tem que ir para algum lugar, você tem que saber o que é que você vai ganhar, porque você precisa viver pelo menos mais ou menos, razoavelmente falando, porque hoje em dia, comunicador, naquela época era locutor, era gritaria, confundia alegria com gritaria, tá? Ele tem que estar com pelo menos com a cabeça boa para poder passar um recado legal, para fazer um serviço legal. Às vezes, já teve lugar que eu trabalhei, aconteceu uma situação engraçada. Eu trabalhei numa rádio em Três Pontas e aí me envolvi com uma mulher lá. Certo. Uma menina, vai escutando. Só que... Quando o cara fala, vai escutando, pode saber que vai dar zica. Ela esqueceu de me avisar que ela era casada. Aí, tipo, eu tinha uns 16, 17 anos, né? E aí a menina falou assim, ó, nossa, minha irmã gosta muito de você, lá na rádio. Aí eu falei, bora sair um dia aí desse, né? Eu nem tinha carro nem nada, né? E aí, vamos sair tomar uma cerveja. Eu conheci a menina e a irmã dela. Aí a gente ficou conversando e passou uma semana. E não é igual hoje que você já pega o número, o WhatsApp e tal. Assim, naquela época. Não. Rapaz, eu acho que eu nem tinha o meu primeiro celular. Mas aí o único contato que a gente tinha era
no telefone da rádio, né? E aí eu comecei a sair com essa menina. Passou um dia, ela falou assim, aniversário da minha filha, e eu gostaria que você fosse. Lá você vai ter uma surpresa. É coisa boa. Vou pensando. Lógico, se a pessoa fala que você vai ter uma surpresa, você não pensa que é coisa ruim. Cara, comprei roupa nova, presente bom, passa no aperto daquele jeito, mas comprei e fui. Aí essa festa de aniversário ia ser numa danceteria lá em Três Pontos, e fui. Quando chegou lá, eu percebi que ela não vinha onde é que eu tava. Falei, alguma coisa tem. Mas nunca passava pela minha cabeça o que ia acontecer. Mas eu vi um cara que sempre tava junto com ela, tava com a mão no ombro desse cara. Vai vendo. Pensei assim, deve ser primo, aquela coisa de roça, né? E ela não vinha. Eu tô lá. E passou 40 minutos, 1 hora, tô na festa. Aí a irmã dela chegou lá perto de mim e falou, explica pra mim o que tá acontecendo. Que eu não tô entendendo. Parece que eu não tô aqui. Aí ela falou assim, fulana, quase que eu falo o nome. Fulana vai vir aqui, vai conversar com você, vai pra cozinha. Eu fui na cozinha da danceteria, falou, escuta. Aí ela chegou lá. Ela falou assim, eu fiquei sem jeito de falar, mas eu sou casada. Falei, é? Nossa, cara, mãe do céu. Rapaz, minha alma saiu do corpo aquela hora. Eu dentro da festa de aniversário do cara. Sem conhecer ninguém. Sem conhecer ninguém. Rapaz, ia apanhar muito, se o cara suspeita, né? Arrumei um jeito, fui embora. Eu não sabia o que eu fazia da vida. Esse cara, na hora que ele descobrir, vai dar ruim. Mas aí o tempo passou. 3 meses, 4 meses, passou quase 1 ano. Um dia, belo dia, eu morava em Santana da Verde, tava vindo trabalhar em Três Pontos. Aí um cara que trabalhava na rádio, Serginho, ele me ligou. Nessa época eu já tinha celular, lembro. Aí ele falou assim, negão, onde é que você tá? Falei, cara, eu tô chegando, tô na Avenida Ipiranga. Ele falou assim, dá meia volta, porque veio um cara aqui e ele falou que hoje ele quer te matar. Nossa. Falei assim, por quê? Não. Por quê? Por quê? Eu não lembrava. Eu não lembrava por quê. Fazia tempo, cara. Eu não lembrava. Aí ele falou assim, pensa direitinho. Aí, você andou saindo com alguma mulher casada? Eu falei, cara, não, só se for. Ele falou assim, Olha, sair eu não saí não, mas eu fui na festa do esposo dela. Aí ele falou, se foi, é essa daí então deve. Falei, não é possível. Aí ele falou assim, vai embora, cara. Que o cara falou que na hora que ele encontrar com você, ele quer estar com o caminhão carregado pra passar em cima de você. Falei, Jesus, e eu já sabia quem era o cara. O cara era caminhoneiro, entendeu? Ele viajava, ficava tempo fora. A mulher saiu comigo. Você tem noção, o risco que eu corri, eu tô contando pra você que eu só fui lá conhecer ela, não, mas eu já tinha dormido na casa deles, tudo, mas rapaz, já tinha, então, entende? Se o cara tivesse sonhado, mas aí passou. Mas vamos lá pro aperto, aí que vai chegar o aperto. Aí eu falei, não posso nem pisar em Três Pontas mais, o cara vai me matar. E tinha um cara que tinha me oferecido serviço lá em Campo do Meio. Aí eu peguei, já passei o telefone pra ele e liguei na hora, né? Falei, Antônio Carlos, você ainda tem aquele serviço que você me ofereceu? doido pra vazar da cidade. Ele falou assim, tem, Alexandre, tô louco atrás de um locutor, tá? Vamos pra lá, vamos, que dia que você pode? Eu falei, agora. Falei pra ele, me pega em Santana da Varte, tô precisando rachar fora daqui agora. Tem um cara que me jurou de morte. Falei, não, daqui 2 horas eu vou pedir pra um motorista passar lá e te pegar. Lembro que eu fui, só com a roupa do corpo na mala assim, nem colchão nem nada levei. Não combinei o maldito do dinheiro. Não negociou? Não. O salário... eu falei pra você, o salário era 66, na época que comecei a trabalhar na danceteria. Não, era 33 o salário. Caramba. Eu lembro que eu cheguei lá na cidade de Campo do Meio. Eu não tinha dinheiro. Eu só falei, toma, a rádio é aqui. Morava num andar, a rádio era no outro. O dinheiro que eu tinha no bolso não dava pra nada. E aí eu passei 1 mês comendo macarrão e ovo e farinha. 1 mês, sabe? Minha mãe ligava, e aí, como é que tá? Falou, tá beleza, mãe. Tô comendo filé mignon. No mínimo. Então me manda um pouco de dinheiro. Era assim, né? Pô, mãe, nossa, comprei umas roupas novas, não vai ter jeito. Tava passando bem. Quando foi um dia, eu tava na rádio, aí a recepcionista falou assim, Alexandre, tem uma moça aí atrás de você. Eu falei, nossa, eu tô tão de boa esse negócio que eu tô correndo. Segura aí, vai lá, depois vai conta. Rapaz, recebendo hoje no Ótima Cash aqui, dando as boas risadas com as histórias.
Com o Alexandre Mineiro, que é comunicador, atual comunicador da Ótima FM, já passou por várias rádios aí por todo o Brasil afora. Alexandre Mineiro tem carisma, tem história pra contar, um excelente profissional e ser humano também. E ele tá contando a história aqui pra gente. Ele se envolveu aí com um ouvinte no passado. Hoje ele é casado, muito bem casado, com 2 maravilhosos filhos. E aí, Mineiro, aí você mudou de rádio pra fugir do cara que queria matar você? Fugi. Mas aí a mulher foi lá atrás de mim. A mesma mulher? A minha mulher. Nossa. Eu tava lá e a recepcionista falou, ó, tem uma moça aí que quer falar com você. Na hora que eu vi, eu falei, o que você tá fazendo aqui? Você tá louco? Ela falou, não, preciso te contar. O relacionamento nosso não tava bem, tal. Que lá foi todo um teatro que talvez ele fez, tal. Ele se separou, ele foi embora, tá tudo bem. Aí eu voltei. Falei, nossa, mas eu passei uns 45 dias assim. Eu não podia ver nem galo cantar, galinha, tanto de comer ovo, macarrão, fiquei um tempão sem comer. E fora os outros perrengues depois, né? Mas aí, graças a Deus, depois eu voltei pra Três Pontas. Aí consegui depois entrar numa rádio comunitária. E aí em 2000 que eu entrei no rádio comercial. Que são rádio maiores, né? Maiores, que era uma rádio da minha região lá que chama Sentinela, uma rádio que pega em 150 municípios. Então, meu sonho era trabalhar lá. Mas aí eu trabalhava numa rádio, antes disso eu trabalhei numa rádio educativa em Perdões. E aí, rádio que toca música clássica. Perdões é quase chegando em Belo Horizonte ou pra frente? Oliveira, pra cá, Lavras, Oliveira, pra aquele lado ali. Aí um dia, eu sempre tive vontade, eu trabalhei dessas rádios comunitárias, da primeira, Santana da Vargem, teve um acontecido que foi um cara que me ajudou muito no rádio. Eu tava nessa rádio de Santana e na época eu usava MD. Você é dessa época ainda? Não. É um disco pequenininho que a gente grava comercial, as músicas. Como se fosse um disquete. Um disquetezinho, E aí, quando estragava algum equipamento, tinha que trazer em Santa Rita, Romário. Mas aí o nosso lá caiu um papelzinho dentro e eu sempre fui muito curioso. Ó, só pegar uma chave de fenda, abrir e tirar um papelzinho lá dentro, esse trem vai funcionar. E um dia tá eu lá em Santana da Vargem, abri o MD, aí o Jorge, dono da rádio, chegou lá com esse cara de Três Pontos, que era da maçonaria, queria abrir uma rádio em Três Pontos e tudo mais, ia mostrar a rádio, chegou lá, eu com o MD aberto, aí ele falou, esse daí é seu técnico? Perguntou pro dono da rádio, né? Não, esse daí é o locutor, da hora, tal, ele tá aí, tá, falou, na minha rádio não vai acontecer isso. Na minha rádio, quem põe a mão nos equipamentos é só o técnico. Se fosse funcionário meu, ia ser mandado embora agora. Eu olhei bem pra cara dele e falei assim, então você vai passar à vontade, porque eu não sou seu funcionário. Pá! Você vê que eu sou pavio curto. Deu uma na lata do cara. Passado o tempo, abriu uma rádio em Três Pontas. Todo mundo falou, Alexandre, vai pra lá, a rádio é boa, tá? Rádio toca tudo. Na época de Cara Metade, Morango do Nordeste, aquela época assim, México é bom, Zezé de Camargo e Luciano, tava bombando. E a outra rádio era uma rádio jovem. E essa é uma rádio popular. Naquela época, tinha que levar piloto em fita. Aí eu falava, vou lá nessa rádio levar um piloto meu. Gravei um piloto lá e levei. Aí cheguei lá, entreguei na recepção, sou locutor, tal, deixei lá com o meu telefone. Passado um tempo, me ligaram. No mesmo dia. Aí da rádio falou assim, Alexandre, você deixou um piloto seu aqui, o diretor gostou e queria conversar com você. Queria que você viesse trabalhar com nós. Aí eu voltei lá na rádio. Na hora que eu chego lá, quem tá de trás da cadeirinha? Nossa, é o cara. O cara. Gileno Marinho, que ele chama. Aí ele falou assim, nossa, mas você... Eu queria que você viesse trabalhar com nós, mas aqui você não põe a mão nos equipamentos, não, pelo amor de Deus. E foi o cara que mais me ajudou. Caramba! Eu sempre fui assim, eu gostar de uma música, e naquela época não tinha programador, era rádio comunitária. Esse aqui pegava os CDs lá, tocava as coisas que tocavam em novela e tudo mais. Ia pro rumo. Não tinha nada disso. Ele falava assim, Alexandre, as suas músicas você vai ouvir lá na sua casa. Ele falava pra mim, na minha rádio tem que tocar o que toca no Faustão, que o Faustão tinha muito de levar artista no domingo, e que toque novela. Você tem que ser o Ted. Você sabe quem que é Ted? Não. É o terror da empregada doméstica. Você tem que ser o Ted aqui na rádio. Fala pra mim. E eu morria de raiva, porque eu queria tocar dance, aquelas coisas assim, sabe? Mas ele já tinha o feeling comercial de diretor, porque tinha que tocar o que o povo quer ouvir. Se você ver a última mensagem que eu mandei pra ele, eu falei assim, cara, tudo que eu olho assim, eu lembro assim, você me ajudou demais. Muito mesmo. E tudo que ele falava hoje faz sentido pra você? É o que é hoje. Que legal. Aí, tipo assim, já tive muita treta com ele, muita mesmo. Porque eu queria de um jeito e ele falava, não é assim, é de outro jeito e tal. Teve um dia, quando o Sérgio Naia foi caçado, ele queria que eu fosse cobrir. Eu falei, eu não sou repórter,
Eu sou locutor. Nós éramos locutor mesmo, só gritava. Aí não fui. Ele falou, cara, você tem que aprender a fazer tudo dentro de uma rádio. Você tem que aprender a fazer de tudo. É mais uma coisa que ele me dava direção. Aí acabou que eu deixei a rádio dele e fui pra outra rádio. Nós dois desentendemos um dia lá. Eu acho que foi até nessa mesma treta do Sérgio Nai que eu não quis ir. E eu pedi as contas e fui embora. Quando um belo dia, eu já estava numa rádio educativa, ele me ligou numa terça-feira, 5 horas da tarde. Rafael, opa, bom. Falei, cara, amanhã, 8 horas da manhã, eu tô assumindo a Sentinela, que era o meu sonho. E eu vou assumir às 8 horas e você sobe a escada atrás de mim. Aí eu falei, mas ô Juliano, eu tô em Porto Velho, não me interessa. Foi assim a conversa. Eu quero o meu time, ele falou pra mim. E foi aí que as coisas começaram a andar. E a Sentinela já Isso ano mais ou menos? 2001, mais ou menos. E a Sentinela era a minha vontade de trabalhar. Eu já tinha ido lá, levado um piloto, a mulher falou pra mim assim, quem pôs na sua cabeça, eu trabalho com rádio? Eu tomei um ódio mortal dela, que era a dona lá, sabe? Quem pôs na sua cabeça? Tanto é que depois, quando eu tava na rádio da maçonaria, ela já me chamou. Uhum. E eu falei, não trabalho, eu não tô precisando de dinheiro. Eu quero ficar aqui. Foi um momento orgulhoso meu. Mas depois eu comecei a trabalhar lá na Sentinela. Eu trabalhei de 2000 a 2004. Você ficou bastante tempo na Sentinela? Foi 4 anos. Que cidade que ficava? 3 Pontas. Ainda tem ela. Sabe? Ela fazia parte de uma rede de 60 emissoras dentro de Minas. Na época não, era 32 emissoras. Rede mineira de rádio. Aí depois, em 2004, eu já fui para Areado, que é onde eu conheci a Vanessa, que trabalha com nós aqui. A Vanessa desde 2004, já tá indo para 20 anos, praticamente, que nós somos amigos. E de lá para cá, acho que eu passei em umas 4 ou 5 rádios só. Otimista, recebendo no Ótima Cast hoje Alexandre Meiro, atual comunicador da Ótima FM. Já passou por várias rádios, tá contando que conseguiu conquistar o seu sonho, né? Que era trabalhar na Sentinela, né, Mineiro? Até lá, né? Até lá, porque sonho é assim, né, cara? Você conquista um e já vai pro próximo. Já vai pro próximo. Aí eu trabalhei na Sentinela, aí depois eu fui pra Zero, que foi uma rádio, assim, muito bacana também. Eu tenho um carinho muito grande pelo Laerte. Pra você ter uma noção, eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar na rádio, eu ia trabalhar só 90 dias. No ano de 2004, pode olhar que foi ano eleitoral. Eu ia trabalhar só no período que um candidato, um locutor... Tinha que tirar aquele período ali de licença. Uhum. E eu cheguei lá, é um cara assim que ele é quietão, era Laerte Júlio. Eu não tinha ido muito com a cara dele, o cara quieto e tal, o cara não deu muita moral pra mim não. Quando fazia 45 dias mais ou menos que eu tava lá, ele falou assim, e aí, pra onde é que você vai? Faltava 15 dias pra eu ir embora praticamente. Aí, faltava 15 dias, não era 45 não. Aí eu falei, não sei, ainda depende, eu vou procurar ainda outra rádio e tal. Ele falou, você não quer ficar aí não? Depende até quando. Ele falou, até quando você quiser, pode ficar aí. E foi um pai pra mim. O Laerte, ele era o cara assim que eu acordava, eu já ia pra casa dele, a gente tomava café junto, às vezes eu tinha que levar as crianças, alguma coisa pra escola, depois eu voltava pro escritório. E eu sempre que eu começava a trabalhar na rádio 4 horas da tarde. Isso era 6 horas da manhã, a gente já tava junto, tomava café, ia pro escritório, ia pra Guaxupé com ele, e ele sempre... ele falou, Alexandre, nunca vou te falar não. Nunca vou te falar não. O tempo que vai encarregar de te dar a resposta certa das coisas. E me ensinou muito sobre rádio. Era um cara que toda segunda-feira ele estava na rádio. Fazia uma reunião toda segunda-feira. E como é que chegou aquela... É que a gente não tem muito tempo, né, mesmo? Mas como é que chegou a hora que você recebeu um convite para vir para Ótima ou você correu atrás? Como foi? E nisso daí tiveram outras rádios. No ano de 2012 eu tive uma paralisia facial. Caramba! O lado esquerdo do meu rosto não funciona direito. Eu acho que também tá uma das questões que eu não gosto muito de aparecer. Sabe, lá de cá não funciona muito bem. Mas só que paralisou tudo. Eu sabia que você era feio, Mineiro, mas eu não me tinha me ligado que era... Não, mas isso daqui não é defeito de fábrica, do meio do caminho. Mas foi devido a quê? O que foi esse? Estresse. É estresse? Estresse. Caramba. No dia 30 de novembro de 2012, eu tava tomando café lá na rádio, eu ainda brinquei com a jornalista, falei assim, já tinha panetone? Esse panetone aí é do ano passado, te venderam panetone velho, tá anestésico esse negócio aí. Brinquei com ela. E fui lá no lixo, mexi não, era pro próximo ainda. E fui pra casa, só que eu cheguei em casa depois
eu fui escovar dente, a água não parou na minha boca. Na hora que eu olhei no espelho, o lado esquerdo, o rosto, o olho tava fechado, a boca não tava funcionando. E tudo devido ao estresse ali, ao acúmulo de nervoso. Às vezes a gente tem que botar pra fora. Não pode ser, né? É igual um caminhão de lixo, você vai juntando, mas uma hora não tem pode. que, né? Mas aí, nisso, em 2012, eu fiquei... não estava muito bem na empresa, não estava muito feliz, tinha pedido para sair, já estava lá desde 2009, aí juntou essa questão da doença também, e eu pedindo para sair. Você tem noção, eu pedi para sair em 2011, eu fui conseguir sair em 2016. Nossa, foi arrastando, depois fiquei doente e tal. Só que desse 2011 até 2016, no 2014 eu mandei um e-mail para cá. 2014? 2014. Eu mandei um e-mail que... Eu cismei que eu queria sair de lá. Eu falei, só vou pegar a rádio grande, rádio top. Peguei só rádio de cidade grande. E de lá onde você tava, você já ouvia falar da Ótima aqui no estado de São Paulo? Já. E aí eu comecei a mandar e-mail. Mandei. Quando foi em 2018, em fevereiro, eu tava em casa e recebi um e-mail do Weber. Alexandre, não tô conseguindo falar com você, que eu tinha mudado de telefone. O Weber é o nosso coordenador artístico. Me manda um telefone seu. Falei, Ótima. Olhei no e-mail. Aí, antes de eu responder pra ele, eu fui lá, falei com a Adeline. Falei assim, o Weber da Ótima me chamou, ele me pediu meu telefone. Vamos ver que bicho que é. Aí mandei pra ele, passou um pouquinho, ele me ligou e fez essa proposta. Eu vim passar uma semana aqui, entender qual que era a proposta da rádio e tudo mais. E se eu gostasse, a gente sentar e conversar. E aí eu vim, abri a boca e chorar, fui embora. Depois pedi pra voltar. Eu lembro desse momento que nesse período que o Mineiro chegou aqui nos primeiros dias e tal, e o Mineiro muito nervoso, muito... Por que, Mineiro? Era muito diferente das outras rádios que você tinha trabalhado? O que aconteceu que você deu travou o chip do Mineiro? O que acontece? Até hoje em dia, assim, eu ouvindo a Ótima, eu sinto, né? Porque até aquele dia que eu pus o pé aqui, a rádio, eu confundia a gritaria com alegria. E a comunicação da rádio, ela é diferente. E eu acho que é assim que o rádio tem que ser. É bem o rádio lá, tô falando dos anos 80 mesmo, do Zé Bétio, aquela turma ali, que é o rádio conversado, sabe? Ninguém chega perto de você, oi, Romarinho, beleza? Cara, se o cara chegasse perto de você vai rir dele, entendeu? E no rádio eu acho que tem que ser assim. É o mesmo tom, eu falando com o ouvinte falando comigo, só que eu cheguei aqui locutor de tudo. Então, não vou dar conta. Você assustou com... Assustando. Eu não vou conseguir frear. E provavelmente a hora que o Weber ia te orientando, o Elite, você não entendia o que era o... Não. Só conversa, só fala. É muito mais simples, cara. Abaixa o tom, só, né? É muito mais simples. Quando você entende isso, porque chega ali, tem trocentos botões pra você apertar da mesa, você tem que colocar... Quando você é locutor, você tem um tom de voz que você quer manter, né não? E as coisas que você tem que pensar, são 3 coisas. Pra você falar, pra encaixar. Aí pra mim, eu tô chegando, eu não sei onde é que é nada. Os botões. Já começou, já embananou tudo, né? E ali eu quero segurar um ritmo de voz. E tem que pensar alguma coisa e não pode falar outro nome de outra rádio que você trabalhou. Sim, nossa. Então, ali pra mim eu já embolava tudo. Aí a partir do momento que eu entendo que o negócio não é locutor, é comunicador... Eu já não preciso Por pensar... isso que até mudou a nomenclatura, o Celso também trata todo mundo... Celso sempre tratou todo mundo como comunicador, né? Mas você não é um locutor, porque a minha preocupação também quando eu entrei na rádio era impostar a voz, fala do jeito que você conversa com todo mundo que você tá pronto. É isso. Um dia, eu demorei muito tempo para encontrar com o Celso, mas eu já tinha trocado ideia com ele através... que ele começou participando com nós de manhã. Um dia ele falou para mim, esquece esse negócio de impostar a voz. Você é mineiro e pronto, filho. Mais ou menos assim, não desse jeito, claro. Né? Mas assim, foi ali que eu acho que... E junto com o Weber, lógico também, que o Weber, vai no seu tempo, mas esquece esse negócio, tá impostando muito. Quando eu passei a entender a linguagem que a rádio queria transmitir, o que era, na verdade, que aí eu comecei a entrar na dança. E você já tá quanto tempo nas manhãs já? 5 anos. 5 anos. Dia 5 de março, agora fez 5 anos. E o carinho que a gente, pelo menos eu que fico muito pelas ruas, que a gente ouve falar de você, Mineiro, o pessoal tem um carinho. Né? Inclusive, quero até mandar um abraço pro professor Mário. O Mário lá que ele falou, todos os dias eu vou levar meus filhos na escola e vou ouvir no Mineiro. Aquele que você ligou outro dia pra mim, eu vou ouvir no Mineirinho. E isso é um carinho em São José, no Vale do Paraíba, porque o pessoal
criou uma intimidade com você ali de manhã, né? Vocês criaram uma conexão ali, né, Mineiro? Cara, no dia que eu não trabalho, parece que eu tô sem celular, tô sem roupa. Então eu gosto disso daí. A pandemia judiou bastante, sabe? Porque eu gosto de ter contato, gosto de conversar. Eu sou tipo assim, eu sou feito o ouvinte lá que tá na casa dele ouvindo rádio, hoje em dia nem tanto, porque tem rede social, é mais fácil. Mas na época que eu comecei a ouvir rádio, às vezes a gente ouvia determinada pessoa, ficava imaginando, né? Como é que é fulano. Hoje em dia você vai lá, coloca no Google, já aparece. Mas eu fico imaginando como é que é o ouvinte. Quando eu cheguei aqui, tinha uma turma que participava muito comigo, Tio Bahia, Bico Doce, que era pessoal de van. Eu podia ver uma van. Mas será que é o Bico Doce? E você conhece esses que são mais participativos? Conheço muita gente. Quando eu mudei pra cá, às vezes eu pegava o carro de domingo assim e ia conhecer fulano, conhecer outro. Eu ainda vou. Só que o tempo... Você fica 4 horas no ar, mas pra chegar na sua casa, que é aqui perto da rádio, você demora 5, porque você vai parando e conversando, vai proseando, vai parando e proseando. Tem dias que 11 horas eu não cheguei lá. A mulher fica veneno. Chegar já tá pulando da altura da casa. E eu gosto. Se eu passar no Mercadão, então, esquece. Que aí até do almoço eu deixo de lado pra conversar. Não é um motivo de orgulho você tá aqui na rádio, mudou gosto. a sua... Você, até chegar na Ótima, foi um divisor de águas, assim, no seu modo de comunicar. Eu posso te dizer que até então eu não tinha entendido a linguagem do rádio. Eu não posso falar que fazia errado. Era certo para aquela Naquele padrão. Tinha um padrão antigamente. Tinha um padrão das rádios lá. Mas hoje em dia não é o que o mercado quer mais. Eu acho que as pessoas também que ouvem rádio, se você começar com gritaria e tudo, mas não vai. E a Ótima tem alguma coisa diferente. Eu acho que é mais isso. Se você ouvir de manhãzinha, ouvir com as meninas agora, qualquer horário que você ouvir, a rádio está num tom. No mesmo tom de quem está ouvindo. Quando você manda o áudio para a rádio, o ouvinte manda, os locutores estão falando na mesma sintonia. Então acho que isso é muito importante para o rádio. Independente de ser um horário musical, nós estamos conversando aqui, não tá um negócio formal, né? Não é uma coisa engessada. Porque é ruim quando o negócio é muito... as pessoas sabem quando o negócio é. Foi combinado? Pô, não é. Aqui nós só não tá falando palavrão, mas de resto tá tudo certo. Mineiro, cara, muito obrigado, viu, por esse papo. Cara, ficaria aqui por horas. Você deve ter muita história, Mineiro. Tem, cara. Cara, deve ter cada cagada. Tem, né? Tem também. Tem. Lógico. Cara, uma vez, pode contar um? Pode contar um. Eu trabalhei numa rádio, e aí eu tava muito... Nossa, o Elite, se ele ouvir... Não, esse horário ele tá dormindo, pode ficar tranquilo. Trabalhei numa rádio, e aí eu tava muito descontente. E eu já tinha pedido pra sair, sabe? E já tava indo em festas e tudo mais nessa cidade. Eu não queria mais trabalhar na rádio. Um dia eu fui numa festa, Romarinho, e tava com uma turma lá, nossa, eu tenho que trabalhar. Isso era 5h30, 6 horas da manhã, e eu começar às 8. Nossa, você trabalha na rádio, né? Não conheço a rádio. Vamos conhecer agora. Peguei um telefone, chamei uma van, levei 10 pessoas pro estúdio. Nossa. Mas tá todo mundo possuído. Eu imagino. Tinha bebido vodka a noite inteirinha. Nossa. Aí foi nesse dia que... Foi a única vez que eu fui mandado embora na vida. Cara, mas não tem sensação pior no mundo do que ser mandado embora. Eu imagino. É pior do que perder o carro pro banco. Eu cheguei lá na rádio, aí passou tal, todo mundo foi embora. O gerente nem conversou comigo e tal, mas no outro dia eu cheguei pra trabalhar. Aí tinha um papelzinho colado na parede, assim, com o nome de todos os locutores. Reunião 10 horas. Falei assim, meu nome não tá ali porque eu tô no ar, né? Terminei o horário. Ô, Alexandre, eu ia agradecer. Menino, essa daí foi feia, viu? Você é uma figura. Bom, Ótima Cast, a gente recebeu aqui Alexandre Mineiro, comunicador da Ótima FM. Alexandre, pra te achar nas redes sociais... Alexandre Mineiro Ai. Alexandre Mineiro Ai, tudo certinho no Instagram. Se colocar lá, Mineiro da Ótima, você me acha. Já acha também? Acha até os boletos meu lá, Acha até os boletos. Tem tudo lá. Meu Deus do céu. Time está... Até o próximo Ótima Cast. Se você quiser acompanhar as demais entrevistas por imagem, é só se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Rede Ótima FM. Ou então, se você quiser fazer a sua sugestão também, basta entrar no nosso Instagram, @Ótima90 ou @OtimaFM. Ou no meu pessoal também, @RomarinhoBT. Sempre uma pessoa especial
pra contar boas histórias. E hoje não foi diferente. Só não vai enfiar mais 10 pessoas. Não. É uma coisa que eu posso dizer assim. Eu posso falar, me arrependo? Arrependo. Mas faria de novo. Não é isso não. Mas é aprendizado, cara. Você sabia que até nos erros a gente, né? Tudo tem construção. Cara, nossa, que cabeça, né? Rádio. Que opinião, que formador de opinião que eu fui naquele dia. Entendeu? Hoje em dia mudou muita coisa. Né? Olha, quero agradecer o Rafinha aqui da técnica, o nosso Weber Campos, diretor artístico, na direção Elite Sandri, o nosso patrão Celso Portioli. Até o próximo Ótima Cast, Mineiro. Valeu. Obrigado, meu irmão. Aquele abraço, Tamo mano. junto, fica com Deus. Valeu. Se cuida. Ótima Cast.